começar hoje a aula 2, né? Lembrando que para quem perdeu a aula 1, ela está gravada. Eu vou deixar o card aqui em cima para a gente acessar a aula 1, não perca, mas recapitular o que a gente viu na aula passada. Bom, na aula passada a gente aprendeu que o Excel entende não é necessariamente o que a gente vê, são coisas diferentes. Né? Até a gente deu aquele exemplo das datas, né? Que é um mesmo dado, uma mesma informação para o Excel, você pode exibir ela de diversas maneiras distintas. E os números da mesma forma. A gente exibe a forma que melhor nos convém, mas para o Excel aquilo ali vai ser um número, ele trata as datas dos números como números para ele poder fazer cálculos. A gente viu também que a gente pode formatar a célula e que ele já possui 11 categorias lá definidas: a geral, a número, moeda, contábil, a data, a hora, porcentagem, fração, científico, texto e o especial. E se nenhuma dessas aí agradar, a gente ainda vai ter o personalizado. Para acessar essa telazinha aqui do formatar células, a gente pode usar o atalho Ctrl+1, que a gente mostrou na aula passada. Bom, a gente pode personalizar, e para personalizar a gente precisa ensinar para o Excel como que a gente quer que ele exiba. E para isso existem alguns caracteres especiais que a gente tem que aprender sobre eles para poder exibir. Que caracteres são esses? Né? A gente tem aqui a vírgula para ser o separador decimal, o ponto, os 2 pontos para escalonar os milhares, o 0 que é para representar o número, né? E se obrigatoriamente, se não existir, ele vai colocar um 0 no lugar. A interrogação, que me traz a mesma coisa que o 0, só que ao invés de exibir um 0, exibe um espaço, se não tiver o número. O cerquilha, ou tralha, ou o jogo da velha, né? A fração, percentual, a moeda, outros números. E a gente viu exemplos de cada um deles, né? A gente também aprendeu que a gente pode colorir, né? E para isso basta colocar entre colchetes o número da cor, e nas 8 primeiras cores a gente também tem a opção de usar o nome. Então, o preto, o branco, o vermelho, o verde, o azul, o amarelo, o magenta e o ciano, a gente pode escrever o nome entre colchetes antes do formato que a gente quer, para que o Excel entenda que a gente quer pintar daquela cor. E as demais, no total de 56 cores, basta colocar o código dela. A gente também aprendeu que é possível separar a formatação em 4 partes. A primeira parte representa os números positivos, a segunda parte representa os números negativos, a terceira parte representa o 0 e a quarta parte é o texto. Lembrando que essas partes não são obrigatórias, né? Se você preencher apenas um formato, ele vai entender que aquilo ali é o propositivo e vai formatar os negativos e o 0 da mesma forma, e os textos eles não vão ser formatados. Se você colocar o positivo e o negativo, ele vai botar o 0 igual ao negativo e vai ignorar o texto. Então, você pode separar as 4 formas, mas não precisa colocar as 4. E nessas formas separadas, a gente também pode colocar condicionais. Né? Também utilizando colchetes, a gente pode criar formatos condicionados. Pode utilizar até 2 condições para crescer uma terceira formatação, caso de nenhuma condição ser atendida. Como é que é isso? A gente está com o exemplo aí na tela, né? Mas a gente também testou na aula passada, mas está aí. Nesse exemplo da tela, a gente tem a condição 1, que é para o caso o número for menor do que 50, a gente tem uma condição 2, que é caso o número seja menor do que 70. Ora, se ele é menor do que 50 ou 70, eu tenho a condição, e se ele for maior do que 70, eu não tenho essa condição. Então, a gente precisa determinar o que é que o Excel vai fazer caso seja maior do que 70. Nesse exemplo aqui, está a formatação feita caso a condição seja atendida, é botar na cor 3, né? Botar em vermelho. No caso da condição 2, ou seja, se ele tiver menor do que 70, mas for maior do que 50, ou seja, ele passou da primeira condição, chegou na segunda, então ele é um número que seria entre 50 e 70, ele vai pintar na cor laranja, e caso ele não seja menor do que 70, ou seja, ele seja maior do que 70, ele vai pintar na cor verde. Né? A gente também aprendeu que o Excel entende a data como sendo um número.
tá? E para isso ele conta os dias que foram passados desde o dia 1º de janeiro de 1900. Ele faz isso para ele ter um entendimento da passagem do tempo, para a gente conseguir subtrair uma data da outra, tal, e ele conseguir fazer o cálculo de dias. Para o Excel, as horas são uma fração de 1, então meio-dia para o Excel é 0,5, 15 horas para o Excel é 0,625, que é 15 vezes 1,24. Né? Ele pega o número 1, divide por 24, e essa pequena fração ele representa como hora. A gente também aprendeu que o Windows 10 nos possibilita exibir emoticons com o atalho janela, né? A tecla Win mais ponto, aí vai aparecer esse quadradozinho com vários emoticons para a gente poder utilizar, inclusive dentro do Excel. E foi levantado até por um aluno, pelo Antônio, né? Mas eles são coloridos no Excel, ele fica monocromático. Dependendo do programa, o programa que não vai ter o suporte à cor, ele vai colocar ele monocromático. Uma coisa que faltou a gente dizer, que era para ter dito na semana passada, que hoje me foi chamada a atenção pelo colega Ronaldo, é o atalho de formatações pré-existentes. Se você pegar no Excel e você vai ver no seu teclado que em cima do número 1 tem um ponto de exclamação, em cima do número 2 tem um arroba, em cima do número 3 tem uma cerquilha, do 4 tem o símbolo do cifrão e do 5 o percentual. E com o Ctrl você usa cada um desses símbolos, o Excel ele já te coloca formatações pré-concebidas. Que formatações são essas e o que quer dizer essas formatações pré-concebidas? Né? Deixa eu abrir aqui um Excel. Vou pegar um número aqui qualquer. Pronto. Vamos botar um número qualquer, 233. Pronto. Se eu chegar aqui e colocar Ctrl Shift 1, ou então Ctrl ponto de exclamação, né, ele automaticamente ele vai colocar vírgula e duas casas decimais. Ele vai separar com a milhar, então se fosse 1233, ele vai colocar o ponto automaticamente e vai colocar duas casas decimais para o zero. Esse mesmo número aqui, se eu quiser representar ele como uma hora, é o Ctrl Shift arroba, aí ele vai chamar ele de hora, vai botar no formato de hora. Como é um número inteiro e horas são frações, ele está botando como zero. Se eu quiser uma data, é o número 3, né? Ctrl Shift 3 para fazer o cerquilha. Se eu quiser o formato moeda, é o Ctrl Shift 4, que é o cifrão. E se eu quiser o 5, é o Ctrl Shift, ou se eu quiser o 5. Se eu quiser percentual, é o Ctrl Shift 5. Tá? Então, basta com esses atalhos, a gente já tem alguns formatos mais usados. O que a gente mais utiliza, e eu faço isso mais no automático, tal, é usar o Ctrl Shift ponto de exclamação, né? O Ctrl Shift 1, que ele faz esse formatozinho, que é o padrão que a gente utiliza, principalmente em banco, né? Que é o separador de milhar, com pontos separando o milhar da centena, e a vírgula com duas casas decimais. Hoje, o que é que a gente vai estar vendo hoje? A Carlinha já tinha falado na aula passada que ela estava a fim de conhecer mais sobre formatação condicional. Acho que foi a Carlinha que tinha dito isso. Mas bem, a gente vai ver um pouco sobre formatação condicional, sim, hoje. Tá? Agora, primeiramente, a gente vai entender um pouquinho mais sobre números e textos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre textos versus números, as variáveis lógicas, que são os números binários ou booleanos, tá? Os intervalos e, para arrematar, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre formatação condicional. Bom, e o que é que a gente tem para falar sobre números versus textos? É muito comum, quando a gente está trabalhando com planilhas, com relatórios, tal, a gente ter que importar informações de fora, né? Traz a informação da internet, de um relatório que está lá, traz a informação do Access e tal. E, às vezes, esse relatório não vem no formato que a gente precisa. Só que a gente acha que está no formato que a gente precisa. Por quê? Porque, para a gente, quando a gente vê 1, 2, 3, é o número 123. Para o Excel pode não ser. Para o Excel, aquilo ali pode ser um texto. E ele não consegue identificar facilmente
que é aquela representação, a não ser que eu diga para ele, entenda essa representação de texto aqui como número, ele não consegue. Vocês estão conseguindo ver aqui o Excel? Sim. A coluna A e a coluna B, tá? Ela tem exatamente a mesma informação, ou pelo menos aos nossos olhos, ela tem a mesma informação. Para o Excel, essas informações são muito distintas. Deixa eu dar um aqui para vocês. Então, na coluna A, que a gente tem 427,93, na coluna B, a gente também tem 427,93. Só que notem que no final da coluna, eu fiz um somatório. E ele consegue somar a coluna B e não consegue somar a coluna A. E, além disso, ele faz um alerta para a gente, com essa mensagem aqui, dizendo que esse célula contém um número armazenado como texto. Ele consegue identificar, olha, isso aqui parece um número. Será que você está querendo que ele seja um número? Quer considerar o número? Ele dá essa alerta de erro. Se a gente quiser modificar, não, eu quero que seja um número. Nós temos algumas técnicas para isso. Tá? A primeira técnica é clicar na mensagem de erro e dizer converter em número. Pronto, aquilo ali agora passou a ser um número. Qual era o atalhozinho que a gente acabou de aprender para botar duas casas decimais? Ctrl, Shift, 1, pronto. Ele ficou com duas casas decimais. Tá? A outra técnica é a gente multiplicar esse texto por alguma coisa. Por que multiplicar? Toda vez que o Excel encontra um texto que parece um número e você envolve ele numa operação matemática, tá? Ele vai assumir que ali é um número. Então, eu posso simplesmente pegar aqui, vamos lá, colocar igual, pegar esse número e multiplicar por 1. Ele automaticamente vai converter para texto. Daniel, eu tenho essa coluna inteira, eu vou ter que fazer isso um por um? Não, você não precisa fazer isso por um por um. Uma forma que eu costumo utilizar, que serve para duas coisas, inclusive, serve tanto para converter texto em número, como também serve para converter links em não links, né? Tirar o link daquilo ali. Quando a gente copia uma planilha na internet e vem com vários links, quando a gente cola aqui, ele traz os links juntos. Eu quero me livrar de todos esses links. Essa técnica também serve. Que técnica é essa? Eu pego o número 1, copio, dou um Ctrl C, seleciono a área que eu quero converter e com o botão direito do mouse eu vou escolher colar especial. Tá? No colar especial, vocês vão ver que a gente tem a opção de multiplicação. Então, ele vai colar aquele número multiplicando. Eu costumo também alterar aqui de tudo para valores. Nesse caso aqui não faz diferença, porque aqui não tem nenhuma formatação. Não tem cor, não tem negrito, né? É a planilha pura e simples. Mas se tivesse várias formatações e eu fizesse isso aqui, na hora que ele colasse esse um aqui que está com fundo branco, ele ia tirar toda a formatação que você colocou. Se você mudar para valores e manter a multiplicação, você botar o OK, pronto. Todos os números, onde tem uma casa decimal, ele deixou uma casa, onde não tem, ele tirou, mas todo o texto agora virou número. E você vê que o somatório bateu. Na hora que eu boto o Ctrl Shift 1, vou ter as duas casas decimais, mesma coisa aqui nesses dois, e pronto. A soma está igual, as duas colunas agora estão iguais. Outra coisa que costuma acontecer muito, principalmente, até botei o título aqui da coluna como números de conexão, né? A gente está puxando um número de fora do conexão, de um relatório na internet e tal, e ele, em vez de botar a vírgula como separador, ele usa o ponto. Se eu tentar usar a técnica que eu usei na coluna A, esse número aqui ele vai se converter em 6.113.960, porque o ponto para o Excel, a gente configurou o Windows para fazer o Excel entender que o ponto é separado de milhar. Então, como é que eu converto isso aqui em número? Como quase tudo no Excel, tem mais de uma forma. A forma mais simples, né, seria eu chegar aqui, editar e mudar onde tem o ponto e colocar uma vírgula. Ele automaticamente fez essa mudançazinha e entendeu o que é um número. Outra forma é eu mandar substituir. Então, seleciono o texto que eu quero,
Ctrl U, né, para substituir. Em localizar, eu mando ele localizar ponto e substituir por vírgula. Quando você mandar substituir, pronto. Ele fez 4 substituições, porque eu selecionei 4 células e todas elas foram convertidas. Daniel, tá, mas eu vou ter que fazer isso aqui em tudinho. E onde tiver ponto que eu quero que mantenha, vai que ele fez o ponto. A gente também pode fazer via fórmula. Qual seria a fórmula? Existe uma fórmula muito pouco usada, e sinceramente só no Conexão que eu encontrei ter um motivo para usar ela, que é o valor numérico. Essa formulazinha valor numérico, a única coisa que ela precisa para fazer funcionar é você dizer o que é que ela tem que trabalhar, qual é a célula, no caso eu quero essa célula aqui, qual é o valor decimal que essa célula aqui está utilizando, tá? E qual é o separador de grupo. Ou, como eu não vou trabalhar com separador de grupo seria o separador de milhar, né, eu posso deixar em branco. Pronto. Então, eu disse para ele, olha, lá nessa célula, ela está usando como separador de decimal o ponto. Aí ele disse, ele está usando o ponto? Tá, pois deixa que eu vou converter ele para o nosso formato. Então, a célula que é 6781.93, eu digo para ele que ele está usando como separador decimal o ponto, ele entende, então, que aquilo ali é o número 6.781,93. Aí basta arrastar a fórmula. Pronto, eu arrastei a fórmula e ela copiou todo mundo. Daniel, outra coisa muito chata que acontece muito é a gente importar uma lista e ela sair assim. Eu quero separar, Daniel, isso aqui a gente tem um tracinho, mas eu não quero esse tracinho aqui, porque esse tracinho aqui me confunde. Eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer um PROC-V por prefixo e esse nome aqui não está dando certo. Como é que eu faço para separar? Como quase tudo no Excel, tem mais de uma forma. Tá? A forma mais fácil de fazer isso no Excel é um recurso chamado texto para coluna. A gente seleciona a área que a gente quer converter, vai no menu dados, aqui vai ter o botãozinho ó, texto para coluna. Texto para coluna. Pronto, aqui a gente marca se ele é delimitado ou se é largura fixa. Tá? Então, na largura fixa, eu não posso utilizar justamente pela questão aqui da sexta linha. Ó, a gente tem prefixos que tem menos do que 4 dígitos. Se eu botar largura fixa, eu iria dizer para ele fazer um corte aqui no meio. E que se ele fizesse um corte aqui no meio, 913 ia pegar o traço. Né? Ou ia pegar o C, se fosse 99 e tal. Então, não pode ser largura fixa. Eu tenho que usar o delimitador, porque eu tenho um delimitador. O traço delimita a separação de colunas. Quando avançar, eu digo para ele que é o traço que eu quero usar, né? Bota aqui o traço, e ele aqui já representa embaixo como é que vai ficar. Então, uma coluna os números, né? E a outra coluna vai ser só o nome dos prefixos. Se eu for além, eu ainda posso dizer já aqui mesmo que tipo de informação é. Esse daqui, por exemplo, está no geral, esse daqui vai ser texto. Essa parte é muito importante, principalmente pela questão da data. Se você importar uma data, por exemplo, do CCB, às vezes a data ela sai toda juntinha, né? 03, 12, 20, 21. Sai junta. O Excel vai entender isso aí como número, ele nunca vai imaginar que aquilo ali é uma data. Né? Agora, se você marcar aqui, marcar a data e dizer que é dia, mês e ano, ele vai importar aquela informação que mesmo sem ter as barrinhas, ele vai saber que você está dizendo que aquilo ali é uma data e vai fazer a conversão. Então, é muito importante essa daqui. Concluir, pronto, ele separou as duas. Você diz que tem várias formas. Tem várias formas. Mas antes de eu começar para mostrar a forma de fazer essa separação via fórmula, tá? Eu tenho que explicar uma outra coisinha para vocês. Os intervalos. O que é um intervalo? A gente já tinha aprendido, né, que a gente tem colunas, que são representadas pelas letras, tem as linhas, que são representadas pelos números, e a interseção de uma coluna e com uma linha é uma célula.
Quando eu digo que essa célula aqui é a célula E3, você vê que aqui no cantinho superior esquerdo tem lá E3, tá? Quando eu digo que ele é E3, eu estou dizendo qual é o endereço da célula. Essa célula tem um endereço E3. Então, esse endereço eu uso para fazer referência àquela célula dentro da barra de fórmulas. Quando eu quero fazer referência a ela, eu uso esse E3. Mas, Daniel, se eu quiser representar toda a coluna, pode? Pode. Na hora que você seleciona aqui a coluna, você está fazendo um intervalo chamado E-A-E. E, dois pontos, E. Essa é a referência. Vamos lá, deixa eu ser mais claro. Se eu pegar aqui na barra de fórmula e colocar soma, tá? Para a fórmula soma funcionar, eu tenho que dizer para ela o que é que eu tenho que somar. E eu digo para ela através do intervalo ou do endereço. O endereço seria uma célula só. Então, se eu quero somar essas duas células aqui, você vê que ele automaticamente botou aqui B4, dois pontos, B5, porque eu estou selecionando o intervalo da célula B4 até a célula B5. Se eu quiser selecionar toda a coluna B, ele automaticamente vai mudar para B, dois pontos, B. Se eu selecionar toda a linha 5, ele vai mudar para 5, 2.5. E eu também posso fazer intervalos não regulares. Quando eu faço desse jeito, da célula B3 até a célula B7, está tudo juntinho, forma um retângulo, isso é o que a gente chama de intervalo contínuo. Então, B3 a B7. Eu posso fazer um intervalo não contínuo. O que seria um intervalo não contínuo? Eu quero que ele some essa parte mais essa parte, mais essa parte, tudo separadinho. Né? Ele fez B3, dois pontos B7, que é um intervalo contínuo. Fez o A5 até o A8, separado por dois pontos, que é um outro intervalo contínuo. E B10 até B11 é um outro intervalo contínuo. E separou esses intervalos por ponto e vírgula. O conjunto desses três intervalos contínuos separados por ponto e vírgula é o que a gente chama de intervalo não contínuo. É simples assim. Por que é que eu preciso disso antes da gente começar a trabalhar com formatação condicional? Porque a formatação condicional, eu preciso fazer referência aos intervalos. A que célula que você quer trabalhar. Então, a gente precisa já ter esse conceito aqui bem estabelecido. Outro conceito que a gente tem que entender é que na barra de fórmulas, a gente pode escrever aqui o texto que a gente quer para aquela coluna, para aquela célula, desculpa. Eu posso utilizar operadores matemáticos. Então, eu posso pegar aqui e colocar 2 mais 2. Se eu botar 2 mais 2 e der Enter, ele não calculou. Para o Excel entender que é uma fórmula, obrigatoriamente eu tenho que começar ou com igual, ou com mais, ou com menos. Então, se eu utilizar aqui mais 2, ele vai entender que é 4. Se eu botar igual 2 mais 2, ele também vai entender que é 4. Né? E vai fazer o cálculo. E a gente tem vários operadores matemáticos, só que alguns não são tão conhecidos. Como, por exemplo, o elevado. O elevado, ele usa o circunflexo para dizer que ele é elevado. Se eu colocar aqui 10 elevado à quarta potência, eu tenho que escrever 10 acento circunflexo 4. Quando eu der Enter, ele vai colocar 10 elevado à quarta potência, é 10.000. Né? 1 seguido de 4 zeros. Nem todo mundo utilizava. Outro operador que ele utiliza, só que é para texto, é o E comercial. Quando eu digo para ele, eu boto igual, para dizer uma fórmula, e eu quero esse texto e esse texto, ele vai juntar os dois textos como sendo uma coisa só. Então, o I ele é um agregador. A gente também tem uma função chamada concatenar. Esse I ele substitui a função concatenar. Basta eu colocar um I que ele vai juntar aqueles dois textos. Lembra que eu disse que se eu tenho um número em formato de texto e eu quero converter ele em número, basta eu multiplicar ele por um número qualquer, que o Excel vai entender que é uma operação matemática e vai converter ele em número. Se eu quiser o caminho contrário, eu uso o E. Então, se eu botar aqui igual 3
334,54, que agora é um número. Eu quero agora que ele seja um texto, eu posso botar um E comercial e colocar duas aspas para representar um espaço vazio. Né? Quando eu botar isso, pronto, aquele 434 voltou a ser um texto. Né? Se eu juntar um número via um E comercial com um texto, vai virar um texto. Esse aqui é um texto para o Excel, ele não consegue. Se você botou um texto no meio, virou texto. Tá certo? Bom, vamos agora tentar trabalhar um pouquinho sobre formatação condicional. Eu coloquei, a gente já viu na aula passada sobre formatação, então eu quero trabalhar esses números aqui, eu quero mudar a formatação, como é que ele exibe, eu vou ter que ir lá marcar ele, apertar o Ctrl 1, né? Vocês lembram os outros caminhos para chegar nessa telinha? A gente pode vir aqui na página inicial, clicar nesse símbolozinho no canto de número, vai vir para formatar a célula, ou então a gente também pode vir aqui no geral e escolher mais formatos. Se nenhum dos 11 formatos pré-definidos te agradar, você vem aqui no mais formatos de números, vamos lá no personalizado e vamos colocar 1, 2, 3, 4 zeros para representar que eu quero 4 dígitos aí. Se você receber alguma coisa que seja menos que 4 dígitos, acrescente 0 à esquerda. Pronto, botei OK. Como esse número já tinha 4, não fez diferença. Se eu fizer a mesma coisa aqui, para quem não sabe, se você quiser repetir a última coisa que você fez no Excel, basta você apertar F4. Então, botou F4, ele repetiu a formatação que eu coloquei aqui em cima. Então, esse 99 virou automaticamente 0099. Daniel, mas e se eu quiser fazer a formatação com base no que tem de conteúdo na célula? Bom, para isso a gente usa a formatação condicional. A gente já viu que a gente tem a possibilidade de, via formatação de célula, usar duas condições. Né? Mas se eu quiser abranger isso, ter mais opções, a gente pode utilizar a formatação condicional. Essa mesma lista aqui, olha como é que ela fica depois de formatada. É a mesma lista. Deixa eu tirar essa partezinha aqui. Pronto. Olha só que interessante. É a mesma lista, só que com uma outra aparência, e que a gente tem aqui essa possibilidade de botar tipo um semáforo, né? Olha, está acima de 500, eu botei a determinada, está acima de 500, coloque o sinal verde. Entre 450 e 500, coloque o sinal amarelo. Abaixo de 400, coloque o sinal vermelho. E assim ele fez. Né? Sinal verde para quem está acima de 500, sinal amarelo para quem está entre 450 e 500, e sinal vermelho para todo mundo que está abaixo de 450. Da mesma forma, essa coluna chamada diferença para ontem, né? Diferença em relação a ontem, eu digo para ele, olha, se o número for positivo, ele aumentou de ontem para hoje, seta para cima. Se o número for negativo, ou seja, esse número caiu de um dia para o outro, seta para baixo. E, além disso, eu ainda estou querendo que, se a pontuação, se esse número for abaixo do número da comercial, né, comercial vai ser esse azul aqui mais escuro, for abaixo do comercial, ele pinte a célula de amarelo. Se for comercial, pinte de azul com texto amarelo. Como é que eu faço isso? Né? Ficou legal. Né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a lista 1. Primeiro, deixa eu copiar essas condições aqui. Daniel? Oi. Fabrício. Diga, Fabrício. Essa cor de fundo das linhas alternadas, né, cinza e branco, também é condicional? Também é condicional. Obrigado pela pergunta, Fabrício. Também eu posso fazer isso aqui via formatação condicional. Eu posso formatar como tabela e dar a opção de listar listas dessa forma, ou então eu posso fazer via formatação condicional. Nesse caso aqui, é formatação condicional. Tá? Como é que faz isso? Vamos lá, eu copiei essa parte aqui, só para a gente saber o que é que a gente quer fazer. Uma coisa muito interessante que pouca gente utiliza, né?
Quando eu copiar aqui, você viu que eu tenho uma largura aqui específica para caber o texto. Quando eu colei aqui, ele quebrou toda a minha largura. Poxa, Daniel, não dá para copiar já com a largura? Dá para copiar. Eu dou aqui um Ctrl+C, vou lá para a lista, e aqui eu vou no colar especial, novamente, lembra do colar especial? Tem a opção largura das colunas. Você marca aqui a largura das colunas e pá, ele já muda a largura da coluna para ficar igual àquela da original. Daniel, eu vi também aqui que aqui não tem a linha de grade. Foi que fez todo mundo de branco? Não, aqui na parte de exibir, você pode simplesmente desmarcar a opção linhas de grade. Ele deixa todo mundo, tem essas linhas para atrapalhar. Se você não gostar dela, você tira. Tá? Bom, como é que eu vou formatar aqui? Eu vou começar pela lembrança do Fabrício. Existe uma fórmula no Excel. A gente sabe que quando a gente divide um número pelo outro, a gente pega um dividendo e um divisor. Né? O dividendo é o número que será dividido, o divisor é o número pelo qual vai dividir o dividendo, e aquilo ali vai dar um resultado. Se não for exato, a gente tem um resto. O Excel possui uma fórmula para calcular resto. Então, se eu faço aqui, por exemplo, 3 dividido por 2 dá 1,5. Ou, né, 1 inteiro e vai sobrar 1 de resto. Para eu calcular isso daqui, eu posso utilizar a fórmula mod. Lembra, para botar uma função, a gente bota um igual, e eu vou já falar sobre funções, usa a parte mod. Mod é um erro de tradução que ficou desde o Excel 2.0. Tá? Isso aí, essa fórmula era para se chamar de resto. Aí na tradução eles botaram como mod. O mod, ele pede 2 parâmetros. Tá? Se vocês não estão vendo direito aqui, se você toda vez que você estiver escrevendo uma fórmula e quiser organizar ela melhor, você tem a opção de apertar nesse FX aqui em cima, que ele traz para ele nesse formato mais fácil de preencher, inclusive descrevendo o que é para você colocar. No caso aqui, no mod, eu tenho o dividendo, que é o número que eu quero. No caso, eu falei 3, né? E o divisor, que no caso eu falei 2. E ele já te diz qual vai ser o resultado dessa fórmula. Tá dizendo, ó, 3, 2, o resultado vai ser 1, que é o resto da divisão. Tá, Daniel, por que é que você falou tudo isso? Porque para eu pintar a célula, subir a formatação funcional, eu tenho que dar um motivo para o Excel pintar. E qual seria o motivo? Se a célula for ímpar ou se a célula for par. Aqui, por exemplo, eu utilizei, se essa aqui for a célula 1, essa aqui é 2. Então, eu estou dizendo para ele que toda célula que começar com 2, for na linha 2, ou seja, uma linha par, ele pinte de cinza, e se for ímpar, ele não pinte. Então, vamos aqui. A gente vai selecionar toda a célula, toda a tabela. E agora, lá na página inicial, a gente tem aqui formatação condicional, nova regra. Quando a gente vai utilizar uma fórmula, que no caso eu mostrei o mod, porque a gente vai utilizar ela aqui, a gente usa essa última opção, que é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E ele pergunta, o que é que eu devo testar para que, caso seja verdade o que você está me dizendo, eu faça uma formatação? Eu vou dizer para ele, olha, igual mod. O que é que eu vou colocar comparando para que ele divida? O número da linha. Como é que eu coloco o número da linha? No Excel, o número da linha é lin, abre parênteses, fecha parênteses. Então, toda a função do Excel, ele exige esses parênteses. Então, lin representa a linha, e quando eu boto o parênteses logo depois, ele não tem parâmetros, então é só abrir e fechar o parênteses. Então, mod, lin. Qual o segundo parâmetro? Lembra que a gente abriu a janelinha? O primeiro parâmetro era o dividendo, né? O segundo é o divisor. Qual é o divisor? 2, para saber se ele é par. E eu quero que ele pegue isso daqui e compare com 0. Comparar com 0 é porque se o mod traz o resto. Se o resto for 0, significa que ele é par. Se o resto não for 0, significa que aquela linha é ímpar. É uma forma da gente determinar se a linha vai ser par ou ímpar. Na hora que eu coloquei o mod do número da linha dividido por 2, foi igual a 0, eu estou dizendo para ele, caso a linha seja par.
É essa a mensagem que eu estou dando para o Excel. Caso a mensagem seja paga, o que é que ele faz? Você vem aqui no formatar e escolhe o que é para fazer. No caso, eu quero que ele pinte de cinza. Aqui você pode mudar o formato do número. A gente já trabalhou bastante a questão de formato. Você pode mudar o tipo de... o estilo da fonte, se é negrito, se vai estar itálico, se vai estar negrito e itálico, se ele vai estar taxado, que é com esse corte, se ele vai ter um sublinhado, ou mudar a cor da letra. Né? Você pode mudar a borda, o estilo da borda e o que lado da borda ele vai representar, mas você não, inclusive a cor. Você não pode botar, por exemplo, uma borda mais grossa ou menos grossa. Assim como na fonte, você não pode mudar o tipo de fonte ou o tamanho da fonte. Tá? E o preenchimento, o que é que você quer preencher de fundo. No caso, o que eu quero é preencher de cinza. Ele já mostra aqui embaixo o exemplo de como é que vai ficar. Daniel, por que é que eu não posso alterar o tamanho da letra? Por que é que eu não posso alterar a grossura da borda? Porque isso vai mexer com a altura da linha. E o Excel não pode, via formatação condicional, mexer na estrutura do tamanho da linha, tá certo? Ou da largura das colunas. Então, ok. Ok novamente, pronto. Ele automaticamente pintou todo mundo que seja uma linha par de cinza. Se eu pegar agora essa tabela todinha, essa relação de números aqui, e em vez de eu colocar ele pela essa ordem que já está pré-estabelecida, eu quiser botar, por exemplo, em ordem de prefixo agora, vamos lá, dados, ordem da primeira linha, pronto. Ele botou em ordem de prefixo, não está vendo não, aqui a gente colocou aquele, já o formato de prefixo, né, com 4 dígitos, e nos outros a gente não fez. Mas pronto, ele já botou aqui na ordem de prefixo e as linhas não se alteraram, continuou só as pares citadas. Essa é a grande vantagem da gente usar a formatação condicional, porque a gente consegue mexer os dados sem mexer a formatação. Lembre que a gente, o 99, quando a gente colocou 4 dígitos, utilizando a formatação comum aqui, se eu tivesse usado aquela formatação condicional, tá, a formatação tinha saído de onde ele estava e teria vindo para cá. Não teria mais mexido aqui. Ela iria mexer junto. Ou seja, ao mexer o dado, eu mexo também a formatação. Com a formatação condicional, independe. Tá? Vai depender. A referência que você fez foi nessa tabela, ela não vai mudar. Os pares vão continuar pintados de cinza e os ímpares não vão estar pintados. Tá? O que mais foi que eu fiz aqui? Eu coloquei que as células têm que marcar com sinais. Né? Como é que a gente faz isso? Eu seleciono a célula. Você notou que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E aqui só tem 4. Por quê? Porque a coluna do meio está oculta. Então, eu peguei essa coluna aqui, eu não preciso da pontuação de ontem, eu só preciso da diferença, então eu posso ocultar a coluna. Pronto, a informação está lá, faz parte do cálculo. O cálculo que ele está pegando é 2 menos D2, ou seja, o número da coluna E menos o número que está na coluna D, né, na linha 2, ambos na linha 2. Ele está pegando dados mesmo sem exibir a coluna D. E agora eu posso selecionar essa coluna e em formatação condicional, e escolher aqui, ó, ele tem essa opção conjunto de ícones. E a gente já pode escolher o íconezinho dos semáforos. Pronto, ele já pintou, mas, Daniel, ele não pintou como 450, 500, como tu fez lá na outra. Não, ele não tinha como adivinhar que era isso que eu queria. Tá? Mas ele colocou lá, baseado no quê? O 1/3 superior ele pintou de verde, 1/3 inferior ele pintou de vermelho e o do meio ele pintou de amarelo. Ele foi bem na matemática mesmo, ele cortou em 1/3. Então, vamos aqui na formatação condicional novamente e vamos em gerenciar as regras. Quando eu gerenciar a regra, ele vai mostrar aqui as duas regras que são habilitadas, uma da fórmula e a outra do ícone. Na do ícone eu vou editar e aqui eu vou modificar os valores. Está vendo aqui, ó? 33%, está marcado como porcentagem, 33% é o ponto de corte para o vermelho, para vir para o amarelo, e de 33 a 67 é o segundo ponto de corte para sair do amarelo e vir para o verde. Só que eu não quero percentual, eu quero números. Então, eu mudo aqui para número
eu mudo aqui para número. Aqui no valor, para ser verde, eu quero 500. Aqui, para ser amarelo, eu quero 450. Então, se for abaixo de 400, vai ser vermelho. Se for igual ou maior do que 400, vai ser amarelo. E se for maior ou igual a 500, eu quero que seja verde. Ah, não, Daniel, 450 eu ainda quero que seja amarelo. Aí você muda aqui só para maior. Pronto. Aí vai ficar, o igual vai vir para baixo. Não, eu não quero, eu quero que seja maior e igual a 450 aqui mesmo. Tá? Quando eu clicar aqui, vai voltar para essa tela, eu clicar novamente, pronto, ele já mudou as cores para deixar quem está acima de 450, mas abaixo de 500 de amarelo, quem está acima de 500 de verde. Vamos aproveitar aqui que esse formato de número está errado, né? Tem uns com uma casa decimal, tem outros com duas casas decimais. Vamos botar todo mundo com duas casas decimais, todo mundo já lembra, Ctrl Shift 1 ou Ctrl ponto de exclamação, e ele já colocou duas casas decimais, separador de milhar para todo mundo. Qual foi a outra coisa que eu fiz, Daniel? Ah, eu disse que se esse número for positivo, ele bote uma setinha para cima. Se ele for negativo, cadê? Tem alguém negativo aqui? Tem. Se for negativo, ele bote uma setinha para baixo. Da mesma forma, eu vou selecionar aqui, vou na formatação condicional, vou no conjunto de ícones e você vai ver que tem aqui um conjunto de ícones que é setinha para cima, setinha para baixo. Da mesma forma, ele formatou com um terço, tá vendo? 73, ele botou um tracinho e tal. Eu não quero um terço. Vamos aqui gerenciar, vamos selecionar e editar. E eu vou dizer aqui o número maior ou igual a 0 vai ser setinha para cima. O número maior ou igual a 0 vai ser o traço. Ah, mas tu botou os dois iguais. Ele vai então utilizar isso aqui. Se eu colocar esse daqui como maior e esse daqui como igual, então apenas no caso de ser 0, ele vai manter o traço. Ou seja, se for maior do que 0, vai ser verde. Se for igual a 0, ele vai colocar o traço. E se for abaixo disso daqui, ou seja, menor do que 0, ele vai ser setinha para baixo. Deu OK, aplicar, pronto. Ele já fez, quem estava negativo ficou setinha para baixo. Qual foi a outra coisa que eu fiz? Ah, se o número for abaixo da comercial. Ora, para ele ser abaixo da comercial, eu tenho que ou procurar o número da comercial aqui, que eu não sei onde é que está, ou como eu fiz aqui, eu botei pontuação da comercial e eu coloquei aqui. Tá? Para eu poder fazer a referência. Vamos marcar novamente a coluna, formatação condicional, e agora na primeira, ó, regra de realce da célula. Quando o número é menor do que, aí eu marco menor do que, quando ele quer saber o que é para você marcar, você vai vir aqui onde no K12, onde eu salvei a informação, e mudar ele para amarelo. Prontinho. Quem for abaixo da comercial, ele pintou de amarelo. Mas tem mais uma informação. É pintar ele de azul, caso seja comercial. Bom, vocês notaram que quando eu fiz a última formatação condicional, em vez de K2, ele botou cifrão K, cifrão 12. O que é esse cifrão? Quando a gente bota uma fórmula, essa fórmula primeira aqui, a F, o que é que ela está dizendo? O E2 menos D2, ou seja, o número que está na célula E2 menos a do D2 que está oculto aqui. Na de baixo, ele já faz E3. Aqui, ele já faz E4. Aqui, ele já faz E5. Quando eu pego essa fórmula aqui, eu arrasto ela, ele vai automaticamente fazer essa mudança de E2 para E3, E4. Se eu não quiser que ele faça isso, por exemplo, se eu quiser comparar com esse número, quanto que ele está abaixo, vamos fazer uma nova fórmula aqui. Tá? Esse número aqui menos esse número, para eu saber a diferença dessa agência, desse prefixo, dessa dependência em relação à superintendência. É 0, porque eu peguei a superintendência. Na hora que eu arrastar para cá,
Ele deu menos 562. Como que menos 562? 562 menos 502 era para dar 60. Mas note que ele mudou o K12 para K13. Por que ele fez isso? Porque ele tem essa dinâmica de quando eu arrastar, ele vai movimentar as referências também. Tá? Para eu evitar que ele faça isso, eu uso o cifrão. O cifrão eu estou travando a coluna e aqui eu estou travando a linha. Ou seja, quando eu arrastar, ele não é para mudar nem a coluna, nem a linha desse número. Quando eu arrastar agora, 0, 59,60, 62, 178, 88, que é a diferença desse número para o número da súplica. Para que você fez isso, Daniel? Eu não entendi, não. Você saiu do tema. Calma. Eu quero agora pintar isso daqui. Como é que eu sei quem é a comercial aqui? Para a comercial tem escrito Super PB. Eu sei que a comercial é a Super PB. Então, se eu sei que a comercial é a Super PB, eu quero pintar de azul. Independente onde ela estivesse, eu vou botar isso aqui em outra ordem qualquer. Ela continuar sendo pintada de fundo azul com texto amarelo, né? Eu vou selecionar a minha tabela. Vou aqui na formatação condicional uma nova regra e vou dizer, né, nova regra, eu quero uma fórmula, tenho para a fórmula. E aqui eu vou dizer que na coluna P2, se lá tiver escrito, foi igual a sup PB, eu quero que ele pinte o fundo de azul e a fonte de amarelo e deixe negrito. Ele dá aqui o exemplo. Só que eu tenho que travar B, porque é só no B em que essa informação vai estar. Não vai estar na coluna, B não, é na coluna C, desculpa. Coluna C. Só na coluna C que essa informação vai estar. Ela não vai estar na coluna B, ela não vai estar na D, não vai estar na E, não vai estar na F, vai estar só na coluna C. Quando eu pegar isso aqui, ele pintou a linha inteira com base na informação que estava na coluna C, que eu travei a coluna C. Está quase lá, está faltando só deixar isso aqui bonitinho aqui em cima, tá? Deixar bonitinho aqui em cima, vamos pintar aqui de azul, a letra vai ser branca, a gente vai aumentar aqui a altura, eu vou centralizar na célula e colocar negrito. Está parecido? Está muito parecido. Tá? Falta só eu botar aqui para que ele quebre o texto, eu posso diminuir a coluna. Vamos centralizar, pronto, agora está legal. Assim a gente utilizou formatação condicional para fazer essa distinção. Vamos colocar aqui os 4 dígitos. Né? Centralizar, Ctrl 1 para abrir essa telinha. Veja que como eu já tinha personalizado aqueles 4, lá no finalzinho vai estar a minha formatação de 4 dígitos, né? 4 zeros lá no final. Eu posso simplesmente resgatar aqui no final. Ok. Pronto, botou todo mundo com 4 dígitos. Tudo formatado. É isso. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu a diferença entre os números e os textos, o quanto isso é importante e às vezes difícil para o Excel saber a diferença entre eles, impacta na forma. A gente viu como converter aquele número que está em formato de texto para número e vice-versa, né, como fazer que o número vire para texto. A gente começou a ter uma noção sobre funções e fórmulas, que a gente vai se aprofundar mais na próxima aula, e a gente aprendeu a formatação condicional, que juntamente com aquela nossa formatação que a gente aprendeu na aula passada, a gente consegue dar uma cara mais dinâmica para as nossas planilhas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero vocês na próxima terça. Eu espero também que vocês comentem, tanto aqui quanto quando eu subir o vídeo lá para o YouTube, comentarem o que é que vocês acharam, o que é que pode melhorar, qual é o tema para a próxima aula, se tem alguma dúvida específica no que é que a gente pode melhorar. E é justamente com base no feedback de vocês que eu consigo fazer essas melhorias. Tá? Agradeço a participação de vocês.